Agora vamos falar de Física 3, aula número 24. Na aula 23 eu falei sobre as ondas sonoras, falamos sobre o som. Hoje vamos fazer uma aula totalmente teórica, onde vamos falar dos fenômenos sonoros. Começar pela reflexão. Lembrando a vocês, reflexão é quando bate e volta. Dentro da reflexão nós vamos estudar o eco, o reforço sonoro e a reverberação. O eco é quando o som refletido num obstáculo retorna a quem o emitiu e a pessoa consegue ouvir o som direto e o som por reflexão. O nosso ouvido é capaz de distinguir dois sons se eles chegarem com intervalo de tempo de no mínimo 0,1 segundo. Por exemplo, eu falei, você ouviu a minha voz indo direto ao seu ouvido. E também ouviu a minha voz refletida numa parede distante. Se o intervalo de tempo entre o som que chegou direto e o que chegou por reflexão for maior do que 0,1 segundo, você consegue ouvir um e depois o outro. Isso chama-se eco. Observe que a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, para uma velocidade de 340, se você consegue ouvir sons com intervalo de 0,1, ΔS vai dar 34 metros. Só que esse é o tempo para ir e o tempo para o som voltar. Portanto, o obstáculo tem que estar no mínimo a 17 metros para ocorrer o eco. Então, o eco é quando o obstáculo que vai refletir o som está a pelo menos 17 metros. Para distâncias curtas, o que você ouve é um reforço sonoro. Dentro de uma sala de aula, você ouve o professor melhor do que se ele estivesse falando lá na praça, com tudo aberto. Porque um som chega direto ao seu ouvido, o outro por reflexão na parede. Como o intervalo de tempo entre um e outro é pequeno, você ouve melhor e isso chama-se um reforço sonoro. Quando o obstáculo é distante, mais inferior a 17 metros, há uma persistência do reforço e a isso dá-se o nome de reverberação. Todos os três são reflexão, bate e volta. Eco, obstáculo a pelo menos 17 metros de distância. Reforço sonoro, quem vai refletir o som está pertinho. Reverberação, quase um eco, mas você só ouve um som, beleza? Refração, quando ele passa de um meio para o outro. Por exemplo, o som passou do ar para a água. A frequência não se altera. Uma onda é fiel à sua frequência. Olhando para a fórmula, V igual a lambda F. Se F não muda, eu tenho que V e lambda são diretamente proporcionais. Se aumenta a velocidade, aumenta o comprimento de onda. Só para recordar, a velocidade do som no ar é cerca de 340 metros por segundo. Na água é cerca de 1.500 metros por segundo. Quanto a luz aproxima-se da normal ao passar do ar para a água, a onda sonora afasta-se, porque ela aumenta de velocidade dentro da água, ao contrário da luz, que ao passar do ar para a água, diminui de velocidade. Difração sonora. Estudamos semana passada, é a capacidade de uma onda contornar um obstáculo. Se eu estou falando, a porta da sala está aberta, você consegue me ouvir lá do corredor. A onda é capaz de sair pela porta e contornar o obstáculo. Nós humanos conseguimos ouvir sons na faixa de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Som de baixa frequência é o som grave. O som de elevada frequência é o som agudo. Se eu pegar esse som grave aqui, V igual a lambda F, para uma velocidade de 340, uma frequência de 20, vai dar um lambda de 17 metros.
Então esse dá 17 metros, esse aqui dá 17 milímetros. Então o som grave tem um comprimento de onda maior, ele contorna mais facilmente um obstáculo ou atravessa mais facilmente um orifício. Eu estou sempre rouco, estou sempre falando num tom de baixa frequência, falando em torno aí dos 120 Hz. Então minha voz é capaz de contornar obstáculos relativamente grandes, porque é um som grave. Interferência sonora. Vamos para um caso interessante. Eu tenho duas ondas de frequências muito próximas, F1 e F2. Ao se encontrar, elas geram uma onda que ela pulsa, ela vai de um máximo ao mínimo. É como se fosse um floreado, ela fica repercutindo nos seus ouvidos. Isso daqui é uma interferência construtiva, esta é uma interferência destrutiva. A frequência dessa onda resultante é a média aritmética, F1 mais F2 sobre 2. O batimento com que isso acontece é apenas a diferença entre suas frequências. Também nesta aula ele volta a falar sobre ressonância. Recordando, o que é ressonância? É quando um agente externo provoca uma onda com uma frequência igual à frequência natural de vibração dos corpos. Eu tenho lá um forno de micro-ondas. As partículas de água contidas no alimento têm uma frequência de vibração. Se eu produzir uma onda externa com uma frequência igual à frequência de vibração da gotícula de água do alimento, ele entra em ressonância, vibra com amplitudes maiores, com isso ele se aquece, aquecendo os alimentos de dentro para fora. Também quando você vai fazer um tratamento de cálculo renal, eu posso produzir uma onda com uma frequência igual à do cálculo que está lá dentro do rim. Isso provoca um aumento de vibração, fazendo ele se espedaçar, destruindo esse cálculo renal. Não posso fazer sessões seguidas, porque machuca o rim onde está a pedra. Mas ele depois facilmente consegue eliminar pela sua uretra. É um dos procedimentos menos evasivos na medicina. A medicina tem se aproveitado bem disso. Ressonância magnética utilizado em medicina com ampla aplicação para diagnósticos. Já gravo um vídeo das para-sala. Beleza?